Quem é Deus? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Você nunca viu Deus e ninguém nunca viu Deus. Agora, é verdade, claro, que a Bíblia fala das mãos de Deus. Porém, é só uma forma da nossa mente limitada de entender que Deus é muito poderoso. É verdade que a Bíblia fala dos olhos de Deus, mas também é só uma forma da nossa mente miserável entender que Deus vê todas as coisas. É verdade que a Bíblia fala sobre a boca de Deus, mas isso é só uma maneira de passar para a nossa mente limitada que Deus fala e se revela para nós. Deus é Espírito. Ele não tem corpo, ele não pode ser pesado, ele não pode ser medido, ele não pode ser tocado, ele não pode ser sentido. Ele é Espírito. E um Espírito com personalidade, porque ele não é algo, ele é alguém. É por isso que Deus tem nomes como Elohim e Javé, que é apenas uma forma de escrever em português o nome que ele próprio revelou a Moisés no Monte Sinai, quando disse: "Eu sou o que sou". Deus é alguém, pois em vários momentos na Bíblia lemos que as pessoas se tornam seus amigos. E é por isso que do início da Bíblia até o fim lemos que Deus pode ser conhecido. Esse é o grande Deus que encontramos nas Escrituras. Mas como Deus é em si mesmo com relação ao espaço, já que Ele está em todas as coisas, Ele disse: "Porventura, não encho eu os céus e a terra?" Disse o Senhor a Jeremias. Isso significa que Deus não está ausente em nenhum lugar. Isso significa que Deus, em toda a sua glória, em todo o seu ser, em toda a sua majestade, toda a sua pureza, todo o seu poder, tudo que Deus é, está em todo lugar, a qualquer hora, em cada momento. Algo que a nossa mente não consegue entender é como pode Deus estar inteiramente aqui e também estar inteiramente lá. Como pode ser que Deus, em toda a sua plenitude, estar aqui e, ao mesmo tempo, se irmos para a galáxia mais distante do universo, Deus também estar inteiramente lá? Algo que confunde a nossa mente, mas isso é o que as Escrituras dizem. E tudo o que podemos fazer é nos curvar em adoração e admiração e adorar a Deus. No que diz respeito ao tempo, Ele é eterno. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Seja quando Abraão orou, ou quando Davi orou, ou quando nós oramos a Ele agora, Ele é exatamente o mesmo. Ele está completamente inalterado. Ele não teve começo. Ele não tem fim. Ele não tem idade. Ele é infinito. Não tem nenhum limite para Deus. No que diz respeito ao conhecimento, Deus sabe tudo. Nosso conhecimento é muito pequeno. Se juntarmos todo o conhecimento da raça humana, será muito pouco, pois será apenas uma pequena parte do todo. Quando nascemos, temos muito pouco conhecimento. Temos que aprender as coisas uma de cada vez. E depois, muitas vezes, esquecemos rapidamente o que aprendemos. Deus nunca aprendeu coisa alguma. Nunca. E não há nada que Ele não saiba. Em todo lugar, Ele vê todas as coisas como elas realmente são. Ele vê todas as coisas como elas realmente são a todo momento. No Salmo 147, diz que o seu conhecimento é infinito. E isso significa que ninguém pode enganar a Deus e que ninguém pode fazer as coisas serem diferentes do que realmente são diante de Deus. No que diz respeito ao poder, Ele pode fazer qualquer coisa. O Salmo 115, versículo 3 diz que Ele fez tudo o que lhe agradou. E lemos no livro de Daniel que Ele faz de acordo com a sua vontade nos exércitos do céu e entre os habitantes da terra. Não há ninguém que possa conter a sua mão ou dizer a Ele o que fazer. Lemos no livro de Efésios que Ele opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. O próprio movimento de um inseto, o sopro do vento, até o que os homens ímpios fazem, cada detalhe segue perfeitamente o plano de Deus.
sem que ele seja ímpio de forma alguma. Quem é esse Deus eterno? Que tipo de Deus ele é? Esse Deus que é espírito, como ele é. A Bíblia diz que ele é santo. Diz que ele é luz e nele não há escuridão nenhuma. A palavra santo significa separado. E Deus é separado de todas as suas criaturas. Ele é completamente diferente e separado de todas as criaturas porque ele é inteiramente puro. E ainda assim, aqui na Terra nunca poderemos realmente entender o que isso significa. Temos apenas que aceitar o que Moisés disse, que ele é glorioso em santidade, sendo puro, que nunca pecou. Essa é uma verdade gloriosa. Você poderia imaginar o quão terrível seria se o Deus que vive de eternidade em eternidade, que está em todo lugar, em todo o tempo, que sabe todas as coisas e que pode fazer o que quiser, não seria terrível se nós tivéssemos que dizer que Deus é mau, tirano ou egoísta? Graças a Deus, não precisamos dizer isso, pois Ele é santo, tudo nele é puro, e o mais magnífico, Ele é justo. Em Salmo 145 diz que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Deus não pode fazer nada errado. Ele não pode pensar algo errado. Ele não pode falar uma palavra errada. Ele não pode cometer erros. Absolutamente tudo o que Deus faz é certo. E quando lemos a Bíblia podemos dar um grande suspiro de alívio. Não seria terrível se este grande Deus, infinito e eterno, fizesse apenas uma única coisa errada? É algo que nós nunca precisaremos nos preocupar. Ele é justo em todos os seus caminhos. Ele nunca pode ser condenado por nada. E ele ama todos que o buscam, todos. Você sabe o que a Bíblia diz sobre quem é Deus? Ela diz que Deus é amor. Se você não conhece a Deus, você não sabe o que é o amor. Deus é amor. Lemos em Êxodo que o Senhor Deus é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Em outro momento, diz que Deus é grande em bondade. Deus é amor. Por que você ficaria longe dele? Deus é bom. O Senhor é bom para todos, porque alguns homens e mulheres os têm como inimigo. Se ele fosse inimigo, ele já os tinha tirado a vida. Mas os corações deles ainda batem. Seus pulmões ainda respiram, suas mentes ainda estão vivas. Ainda assim, Deus lhes dá chuva e sol e estações frutíferas para desfrutar e às vezes até alegria de espírito. Ele envia ao mundo dele risos e alegria, e ele é ativamente bom para os que o têm como inimigo. A colheita ainda amadurece para eles, e o pão ainda está lá para ser comido. Mas a maior prova do amor de Deus é que ele ama perdoar os seus inimigos. E os faz quando eles vêm pedindo misericórdia. A Bíblia nos diz que o Senhor é bom e está pronto para perdoar, transbordando em misericórdia para todos aqueles que o invocam. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e o poder. Olhe para a complexidade da criação, o equilíbrio fino da menor criatura, a menor molécula. Agora olhe para dentro de si mesmo, seu DNA. É tudo obra de Deus. O quão sábio Deus é para ter criado tudo isso. Qualquer coisa que alguém possa inventar ou descobrir já faz parte dessa criação original de Deus. Então, quando pensamos em como Ele planejou uma maneira de salvar rebeldes, pecadores e pessoas ingratas, malignas, e o fez por meio do sangue de uma cruz, aí nós nos admiramos na sabedoria de Deus e dizemos como o apóstolo Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Ou quem deu primeiro a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Ele é compreensível, e você pode ver isso enquanto lê a Bíblia. Você mesmo pode ver por si próprio. Questões como quem é Deus, que tipo de Deus ele é, como ele é em si mesmo. Essas são perguntas que podemos responder, pois Deus nos deu as respostas. Perguntas como Deus sabe tudo ao mesmo tempo, ou como Deus é 3 em 1, sendo apenas um, ou como Deus sabe tudo sem nunca ter aprendido nada. Essas são perguntas que não sabemos as respostas, pois todos nós somos criaturas pecaminosas, limitadas ao tempo, e a nossa mente não consegue entender esses atributos de Deus. Por enquanto, a única coisa que podemos fazer é admitir o mistério e dobrar os nossos joelhos e admitir que Ele é Deus e nós somos sua criação. E podemos ser filhos se quisermos, pois no fim de tudo, a Bíblia nos promete que conheceremos a Deus, assim como somos conhecidos por Ele. Compartilhe esse vídeo para que essa mensagem alcance o mundo inteiro, pois toda semana traremos algo novo sobre Deus e sua criação. E que Deus abençoe o seu dia e lhe encha com o seu espírito. Muito obrigado e até a próxima!